paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, a paz do Senhor, adolescentes, a paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, pastores e obreiros. Que Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, não sei a boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você e para a nação. E hoje é dia 6 de fevereiro de 2025, o ano que Deus preparou para nos chamar a atenção, para voltarmos para Deus com mais veemência, porque Jesus está às portas para buscar a igreja. E eu estava meditando na palavra de Deus, pela misericórdia dEle, em São Mateus capítulo 10, o versículo 6 a 9, tem uma passagem que me chamou muito a atenção. Será que eu sou discípulo de Jesus? Veja o que Jesus Cristo, a instrução que Jesus Cristo dá para os discípulos, para os 12, certo? Antes, o versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguires, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expelis os demônios. De graça recebeste, e de graça dai. Amém? Então, do 1 ao 6, ao 8. Amém? 10, 5 a 8. Amados e queridos irmãos, meditando nesta palavra, eu chamei a atenção de mim. Será que eu sou discípulo de Jesus Cristo? Será que eu faço parte do apostolado de Jesus Cristo? Porque ele chamou os discípulos e ordenou, não enviou Jesus, dando-lhes a seguinte instruções. Ele enviou dizendo para eles: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas. Comecei a meditar nesta palavra e perguntei para mim: será que eu tenho tomado o rumo dos gentios? Fazer aquilo que os gentios fazem? Tem entrado na casa de samaritanos. Pessoa de Samaria não aceitava o povo de Israel, e os israelitas também, eles não poderiam entrar, se contaminava-se. E eu tenho meditado, será que eu estou tomando o caminho, ou nós, a igreja, os pastores, os discípulos, os homens e as mulheres de Deus, estavam tomando o caminho dos gentios? O que o gentio faz, o que o homem faz, a mulher faz no mundo, nós estamos tomando este caminho para nós? A casa do samaritano, que tem bebida, tem festa, tem prostituição, tem traição, estamos entrando nessa casa para nós? Eu estou meditando nesta palavra e dizendo se a igreja do Senhor, se o pastor, se o obreiro, se a mulher de Deus está tomando a direção do gentio, na política, na mentira, na falsidade. Ele pode ser rico, pode ganhar dinheiro, mas ele não tem autoridade do Espírito Santo de Deus. Não importa se ele é um pastor, um bispo, que alguém consagrou a ele. Mas se ele tomou
a direção gentílica, entra na casa de samaritano. Ele não tem o poder de Deus, porque Deus não habita no meio da mentira, no meio do pecado, no meio da fracastrua. Eu comecei a meditar, falei, Jesus, a igreja está desviada da presença do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para os senhores pastores e pregador desta palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo, volte atrás, façam a reflexão das vossas vidas, para que possa pregar esta palavra de Deus, porque este ano Deus vai tratar com o altar. Quem ouviu as lives minhas do ano passado, pode meditar, Deus vai tratar com o altar, porque o pastor não pode mentir e continuar mentindo no altar santo, porque a mentira vem do diabo. Não foi enviado para que vocês tomem, nós tomamos caminho dos gentis, que entramos na casa de samaritano. Pelo contrário, ordenância do Senhor disse, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque Jesus Cristo tinha certeza que o povo de Israel tinha muitas ovelhas perdidas da casa de Israel. Era uma nação só. E muitas eram as ovelhas perdidas. Jesus Cristo chamou do meio do povo de Israel homens pescadores, homens indoutos, e fez deles discípulos de Jesus. Discípulo é aquele que serve e obedece a palavra do Senhor Jesus Cristo. Se você é discípulo do pastor adúltero, você não é discípulo de Jesus Cristo. Se você obedece um pastor prostituto, você não é discípulo de Jesus Cristo, Filho de Deus. Logo, você pode fazer o que o seu pastor determina, mas você não tem autoridade provindo do Espírito Santo para levantar, entrar na casa dos israelitas que estão perdidos. Por que os israelitas estão procurados? Preferiram os israelitas as ovelhas que estão perdidas. São ovelhas caídas, ovelhas desviadas. Eu quero vos perguntar, hoje não tem isto na igreja que Jesus Cristo criou em Atos dos Apóstolos? Não tem um monte de crente desviado, caído, perdido, por escândalo, por vaidade, por pecado, por mentira, por falta de pastores para apacentar essas ovelhas. Medite nesta palavra. Ele disse, de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. De preferência, pastores, procurai os membros das igrejas que estão perdidos, que estão desviados, que estão em pecado, que estão se prostituindo, que estão em adultério, que estão mentindo, que estão bebendo, que estão jogando e que vai descer para o abismo se você e eu não for buscar pela bondade do Senhor. Isto é ordenança do Senhor Jesus Cristo.
Será que nós, pastores, somos discípulos de Jesus Cristo? Medite nestas palavras. Versículo 7. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Veja bem, tem que chegar dentro da casa de Deus, procurar o povo de Deus, o povo crente, desviado da verdade, desviado da sã doutrina do Senhor, desviado da santidade do Senhor Jesus Cristo, e dizer para eles, pregando a palavra de Deus, está próximo o reino dos céus. Está próximo a volta de Jesus Cristo, igreja. Irmã e irmão, jovens e adolescentes, pastores e obreiros, volte-se para Cristo Jesus, porque você e eu dependemos da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Esta é a palavra do Senhor Jesus Cristo concernente à igreja do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos que foram chamados por Jesus Cristo é para chegar e ir, de preferência, à igreja que estão desviada da santidade do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja que tem vaidade, as mesmas vaidades que usam os gentios, a casa do cristão que tem a mesma badalada que tem na casa dos samaritanos, não estão na presença do Senhor Jesus Cristo. A casa do crente que tem o mesmo maravilhado, que tem a casa do samaritano, do gentio, não tem a presença do Espírito Santo. A igreja que não tem referência ao Senhor, que não glorifica o Senhor no seu corpo, com a sua palavra, com sua alma, não tenha a direção e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ele disse, aproximando-os, dizendo, é chegado o reino de Deus. Como nós estamos falando para o povo de Israel, para a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje. No versículo 8 disse, curai os enfermos. Será que você, pastor, nós somos discípulos de Jesus Cristo? Curamos os enfermos da alma e da carne, do sangue, a paralisia, da cegueira espiritual e material, porque Jesus Cristo fez tudo isso. Às vezes ele curava a cegueira física. E ao abrir a vista do cego, o cego era restaurado a vida e a vista espiritual. Será que nós, os discípulos de Jesus Cristo do século 21, podemos curar os enfermos? Lembra-se quantas mortes há na igreja por depressão, suicídio dentro da igreja. Dentro da igreja, crentes que tomam ceia por causa do adultério, por causa da prostituição, por causa da irreverência para com o Senhor Jesus Cristo, por causa do dinheiro, por causa da politicagem, usando de mentiras, e está sendo discípulo de Satanás, porque o pai da mentira é Satanás. Mas o discípulo de Jesus Cristo
tem de curar os enfermos. Se irmão está enferma espiritualmente, na alma, temos que curar. Se tiver batido no corpo, na carne, temos que curar. Ressuscitai os mortos, físicos e espiritual. Porque Jesus Cristo ressuscitava os mortos físicos. Em seguida, a ressurreição espiritual acontecia. Ele deu ordens para os discípulos. Meus amados e queridos irmãos, se nós não temos essa condição como discípulo do Senhor Jesus Cristo, o erro não está no Senhor, o erro está em nós, o erro está na igreja, o erro está no sistema. Se nós deixarmos o sistema de lado e voltarmos para Cristo Jesus e ir desviando-se do gentio, na casa samaritana, entrar na casa do crente desviado, da ovelha perdida. Quantas ovelhas que deu lã, que deu gordura na casa do Senhor, e hoje está perdida de um lado para o outro nas garras de Satanás. E se nós somos discípulos de Jesus Cristo, temos que obedecer a verdade, a ordem do Senhor Jesus Cristo. Idem na casa do cristão que está desviado e apregoai a ele que vai chegar do reino dos céus. Se tiver enfermo na família, cura os enfermos. Se alguém estiver morto, ressuscita os mortos. Isso não se aprende numa sala de teologia. Isso se aprende humilhando-se aos pés do Senhor Jesus Cristo e obedecendo a palavra do Mestre amado. Porque Deus se agrada de tais pessoas que assim o faz. Ressuscitai os mortos. Purificai os leprosos, meus queridos e amados irmãos. Jesus Cristo tornou-se aos céus, mas deixou a incumbência, a ordenança para os discípulos, para curar os enfermos, ressuscitar os mortos e purificar os leprosos, que no tempo da lei é lançado fora da nação de Israel, para morrer lá fora. Está dizendo para mim, para ti, aquele que foi lançado fora da igreja, aquele que por causa do pecado não alcançou o favor que Deus colocou no coração dos pastores, o discípulo vai, cura essa enfermidade da alma, cura a enfermidade física, ressuscita este coração, essa vida morta para Cristo, e ressuscita o morto na carne para levantar e testificar. Purifica este homem, esta mulher que está leproso na alma e na carne. Porque os leprosos glorificarão o nome do Pai pela bênção que recebeu do Senhor Jesus. Expelir os demônios. Então, isso dá a entender que na nação de Israel tinha israelita endemoniado. Isso quer dizer que na igreja do Senhor Jesus Cristo tem crente endemoniado. Tem crente que tem espírito de demônio na vida deles. Vai apertando até que ele sai da igreja e vai servir a Satanás. Mas os discípulos receberam
ordenança de Jesus. Não foi a graça, foi de ordem. Expelir os demônios desse povo. É uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Agora disse para os discípulos, de graça recebeste, e de graça dai. De graça você recebeu a autoridade. De graça você recebeu a salvação. De graça você recebeu a cura das enfermidades físicas e espiritual da sua vida. E de graça dai. Não cobre de ninguém. Por Deus te usar para curar as enfermidades, para levantar os paralíticos. Porque você não é médico. O sumo sacerdote, no Antigo Testamento, recebia dádiva que alguém fazia por uma cura, por uma libertação. Mas não existe um preço na igreja. Jesus Cristo mudou esse passado. Ele chamou os discípulos. Ele sustenta os discípulos. Ele cuida dos discípulos. Ele cura as enfermidades dos discípulos. Ele cuida da família dos discípulos. Se a minha família tem problemas, é porque não tenho eu sido um discípulo fiel ao Senhor Jesus Cristo. Às vezes tenho trocado a nação de Israel, a igreja de Deus, pelos gentios, pelos samaritanos, para viver de um lado, agradando ao mundo, e do outro lado, agradando a Deus. Por isso as enfermidades virão, mas se eu tiver a convicção de andar na presença do Senhor Jesus Cristo, obedecendo a voz do querido Jesus Cristo, a bondade do Pai, não existe enfermidade. Não existe enfermidade que eu venha temer, porque o Senhor Jesus Cristo deu autoridade e ordenança para curar os enfermos. Mas eu não posso mentir, eu não posso vender a cura divina, eu não posso falar em nome do Senhor se Ele não falar. Eu não posso vender aquilo que não me pertence. Eu tenho de ser discípulo. O discípulo é aquele que serve ao seu Senhor Jesus Cristo. Eu recebi o poder provindo do Senhor Jesus Cristo para curar as enfermidades. Ele não me concedeu autoridade. Ele não deu autoridade para os discípulos para amaldiçoar o mundo, para amaldiçoar a igreja, para amaldiçoar a nação de Israel. Ele deu ordenança. Você sabe o que é ordenança, homem de Deus. Você conhece o que é ordenança, mulher de Deus. Por quê? Você levanta a sua cabeça, estende as suas mãos para lançar o homem ou a mulher que está quebrantado, que está caído, que está enfrentando dificuldade por causa da culpa dos pastores que não têm ensinado a igreja o caminho que conduz aos céus e o caminho que conduz à perdição. A enfermidade na igreja, a culpa é nossa. Porque Jesus Cristo ordenou aos discípulos: curai os enfermos, visitai os enfermos, as viúvas.
não entre na casa de samaritano, nem entre no caminho dos gentios. O que faz os gentios daquele tempo? Fazia abominação diante de Deus. O que faz o mundo hoje? Faz chacota do nome do Senhor Jesus Cristo. Como está Jesus Cristo hoje? O mundo inteiro jaz no maligno e debochando da igreja. A igreja é o corpo de Cristo Jesus. É a noiva do Cordeiro. E nós, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, recebemos a ordenança. A ordenança do Senhor Jesus Cristo. Em o nome dele. Expelir os demônios. E aqui eu meditei que esse povo, que eles foram enviados na casa de Israel, eram ovelhas perdidas, lançadas fora por causa da lei, por causa dos sacerdotes, por causa dos grandes. Quantos estão na igreja? Quantos estão tirando a própria vida por causa que os homens que se dizem, entre aspas, homem de Deus, têm uma posição? Cuidado, meus amados. Pregar esta palavra não é difícil. Fazer você glorificar a Deus sem sentir nada não é difícil. Fazer você bater palma sem sentir nada não é difícil. Fazer dançar e pular na carne sem espírito de Deus não é difícil. É só persuasão, que é o espírito do engano que vem de Satanás. Mas conhecer a palavra de Deus como é. Quando você está pregando, pregador, seja homem sincero, você sente a presença do Espírito Santo, ou você fala a língua para persuadir o povo. Isto é pecado. Quando você diz que o Espírito Santo mandou vir à frente tantas pessoas, e as pessoas vêm, recebem a oração e continuam do mesmo jeito. Não foi o Espírito Santo quem falou, foi você quem persuadiu. Você é filho do diabo, porque o pai da mentira é Satanás. Medite na sua vida. Quando pegar a palavra, faça como o grande apóstolo São Paulo. Chegar diante da igreja com temor e temor. Temor no seu corpo e temor de Deus. Porque você está pregando primeiro diante do mais frágil, a igreja do Cordeiro. Você está diante do corpo, dos membros do corpo de Cristo. Está olhando e pregando para a noiva do Cordeiro. Não pode mentir, não pode persuadir, não pode falar em nome do Senhor se o Senhor não falou. Segundo passo, você está falando a palavra de Deus. Por isso o temor e o tremor na vida de Paulo. Porque a palavra é de Deus para o povo de Deus. Terceiro passo, ele está testificando de Deus. E ai de mim, se eu disser que o Senhor falou sem ele ter falado, que o Pai mandou sem ele mandar, eu serei digno de morte. E a palavra de Deus é fiel. Se eu sou discípulo,
Eu não posso sair armando um palanque e dizer hoje tem cura divina. Eu tenho que ir e dizer para o povo, pregai, versículo 7, imediato que seguirdes, pregai o evangelho, o reino do Senhor está próximo. Veja bem, preferir ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, devo pregar a eles, igreja, irmãos, que por isso, por aquele motivo, desviaram-se da presença do Senhor. Não está mais na presença dele, pelas lutas vos separou. Eu estou hoje para vos dizer que é chegado hoje, o reino de Deus está próximo. Aí aqueles irmãos que estiverem enfermos, pela graça do Senhor, se eu estou pregando que o reino de Jesus Cristo está próximo, agora quem estiver enfermo, quiser a cura e pedir, será curado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse dia curarei os enfermos. Mas tem pessoas mortas, ressuscite os mortos. Jesus Cristo deu essa ordenança. E quando Jesus Cristo fala, ele assume. Aleluia. Aí ressuscita os mortos. Mas tem pessoas leprosas, purificai agora os leprosos discípulos. Purifica. Ele não começou com a cura divina. Ele começou entrando na casa de Israel, na casa dos desviados, daqueles que estão perdidos da casa de Israel. E depois, no versículo 7, ele imediatamente pregava que o reino dos céus está próximo. É a mensagem que o Senhor diz para mim, para ti, para nós como discípulos de Jesus Cristo. Quando as pessoas quebrantassem e voltassem para Cristo, ele deu ordem para os discípulos: cura os enfermos, porque eu não fiz isso para ganhar dinheiro, é para ganhar as almas, e as almas estão aqui. Estão enfermas, seja curada. Alguém morreu, ressuscita este morto, espiritualmente e fisicamente. Cura o enfermo espiritual e o enfermo físico, porque o poder da palavra, se você obedecer ao Senhor, será feito para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Depois, purifique esses leprosos do pecado. Purifique este homem, esta mulher, que desviou da presença do Senhor Jesus Cristo. E hoje está no adultério, na prostituição, nos vícios das drogas, no cigarro, na bebida, na mentira. Purifica esses leprosos. E está cheio de demônios. Respire esses demônios, porque a autoridade vem de Jesus, é ordem dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, legiões do inferno, sai dessa vida. Esta é a palavra. Expeliu os demônios, depois ele disse: olha, de graça recebeste, e de graça dai. Veja bem, eu não tinha dinheiro, não tinha santidade, não tinha condições de receber a autoridade da cura, a autoridade da ressurreição dos mortos.
autoridade para pregar que o dia do Senhor está chegando, o reino dos céus. Foi de graça que eu recebi essa dádiva, por obediência à palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, de graça, eu devo dar a alguém que crê e fala, quero fazer a obra de Deus. Impõe as mãos, ore, aleluia. E o poder que está na tua e nas minhas mãos, como estava nas mãos do obediente homem de Deus, chamado Moisés, vai transpassar para este jovem, para esta jovem. Não pense que a autoridade para ter a revelação divina, autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, que você alcança numa sala de teologia, alcança numa convenção. Não, meus amados, precisa ter um contato com o Senhor Jesus Cristo. Ganha e recebeu de graça dai. Meus amados e queridos irmãos, esse ano de 2025, eu quero vos dizer, Jesus Cristo não deu nos evangelhos oportunidade para que eu diga, eu sou isso, eu sou aquilo. Nada, não. Eu não sou nada mais do que um miserável homem. Para que Deus abençoe a igreja, que Deus restaure a igreja, que o Espírito Santo de Deus volte sobre a igreja. Tire, pastores, o pecado da vossa mente, dos seus corações e da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo é obediente. Aqueles que obedecerem serão curados da lepra do pecado. E tudo quanto pedir ao Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, na oração, crendo, receberá e tê-lo-á. Meus amados e queridos irmãos, eu vos amo, mas este ano o pastor Antônio vai viver diferente do que até o final do ano passado. Amando sim a igreja, amando os irmãos e as irmãs, jovens e adolescentes, crianças, pastores e obreiros, e obedecendo a Santa Escritura. Se tiver contra a Escritura, não importa se é o pastor, não mande eu assinar embaixo, porque eu não vou assinar. Mas importa servir a Deus do que o homem. Porque o meu Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar a mim, que era o pior dos homens. O Espírito Santo de Deus, que foi enviado por Jesus Cristo, me suportou até aqui na minha fraqueza, me chamando a atenção nas madrugadas, na noite, e me sustentou, curando as enfermidades. Eu quero o quê? Que no dia que o Senhor Jesus Cristo for me chamar, Ele não vai me levar para um eito para me consertar com Ele. Eu quero estar consertado com Ele a cada dia. Assim, igreja, pastores e obreiros, volte para Cristo. Se você quiser ter autoridade para expelir os demônios, curar os enfermos, aleluia, falar as línguas dos anjos, ter revelações dos céus, ter amor no coração pela vida, volte para Cristo. Ore por essa nação, ore por este mundo que jaz o maligno. Ore para que Deus salve esse mundo, esse Brasil. Quantas almas na prostituição? Oremos a Deus e o Espírito Santo faz a obra. Ore a Deus, discípulos de Jesus, para que a igreja de Cristo volte-se ao costume da oração e do desejo de buscar o Senhor. Que Deus abençoe a igreja.
ore pela minha família, ore por mim, ore pelos pastores, obreiros e presidentes, jovens e adolescentes, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e o poder da palavra seja conosco. Ore por mim, que sou menor do rebanho do Senhor, para que no abrir da minha boca, o Espírito Santo me coloca no meu coração e nos meus lábios o que deve falar para a igreja. Que Deus abençoe a igreja e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Glórias a Deus.